Aqui nessa página, como exercício de fixação, a gente analisa uma questão da PUC de Minas Gerais que diz respeito à termoquímica. E diz o seguinte, o enunciado: sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 quilocalorias por mol, e muita gente lê aqui cacau por mol, é a mesma coisa. E continua, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 cacau por mol. O ΔH da reação, ele me dá a reação, será, e aí vem as alternativas. Duas coisas fundamentais que eu tenho que puxar do meu enunciado. Primeiro, quem é quem aqui? Quem é o óxido de cobre 2, quem é o óxido de cobre 1? Então, primeira coisa é saber que esse tipo de nomenclatura, onde o cátion vem, o NOx do cátion vem indicado através de algarismos romanos, é a mais simples que tem e a mais exigida em vestibulares, incluindo Enem. Claro que você tem que saber terminação ico, terminação oso, terminação eto, ato, ito, terminação hídrico. Tudo isso tem que saber. Mas essa aqui é a que é mais usada em vestibular. E sabe por quê? Porque não depende muito de decoreba. Esse é o grande lance. Bem, voltando ao que interessa. Me deu uma reação. Eu sou obrigado a confirmar se a reação está ou não equilibrada. Lembra daqueles itens que a gente avaliou? Ah, garoto. Então, primeira coisa, eu vou ter que saber quem é o óxido de cobre 1, quem é o óxido de cobre 2. E aí eu venho para cá e vou ver o seguinte, para saber quem é 1 ou 2, eu tenho que saber calcular o NOx. Então vou pegar esse aqui, ó. Nota que eu tenho um cobre para um oxigênio, tá? É um óxido. Mesma coisa aqui, também um óxido de cobre e óxido de cobre. Para calcular, lembra aquele papo de jogo da velha? Menos 2. Só tem 1, total menos 2. Para dar 0, mais 2. Como só tem 1 mais 2 dividido por 1, aqui, ó, o NOx desse cobre é mais 2, que é indicado pelo 2 de algarismos romanos. Então, esse aqui é o óxido de cobre 2. Este, menos 2, vezes 1, menos 2. Total aqui tem que ser mais 2 para dar 0. Só que agora mais 2 é dividido por 2. Lembra que aqui tinha 1, aqui são 2. Divide por 2 vai dar mais 1, que é indicado por esse 1 aqui de algarismos romanos. Tranquilo até aí? Show de bola. Agora a gente vai ver o segundo detalhe importante, que é ver, confirmar se a equação está equilibrada ou não. Começa pelo metal, tenho 2 átomos de cobre no reagente, tenho, já está aqui, 2 átomos de cobre, lembra que esses 2 multiplica todo mundo, 2 átomos de cobre no produto. Oxigênio, tem 1 aqui no óxido, e tenho mais 2 vezes meio, o que vai dar 1 no gás oxigênio. Então, tem 1 mais 1, 2. Lembra que o 2 multiplica todo mundo? 2 vezes 1, 2. A equação está equilibrada. E a terceira coisa, mais importante, ou tão importante quanto tudo isso que a gente analisou, é que ele me dá a variação de entalpia, o delta variação de entalpia, claro. ΔH de formação do óxido de cobre, 2, esse. Ele me dá o ΔH de formação do óxido de cobre 1, está aqui. Porém, ele não me dá o ΔH de formação do gás oxigênio. Será por quê? Lembra dos itens que a gente estudou? E num deles estava bem claro que, quando a substância for uma substância simples, no seu estado alotrópico, mais abundante, ou seja, mais estável, lembra que a alotropia aqui se faz com gás de oxigênio, O2, e o ozônio O3. Esse é o mais abundante, é o mais estável. Como ele não me deu nem temperatura nem pressão, é porque tanto temperatura quanto pressão se encontram no estado padrão, 25 graus, temperatura, ou, somando 273 Kelvin, eu tenho 298 Kelvin. E pressão 1 atmosfera. Então, a entalpia aqui é a entalpia padrão. E a entalpia padrão de uma substância simples é
Aqui, ó, 0. Então, no primeiro passo, e agora a resolução, então a gente analisou tudo que o cara deu para a gente em relação ao enunciado. Aí a gente começa a resolução. Primeiro passo, cálculo da entalpia do reagente. Nota que eu tenho o óxido de cobre 1 e o gás de oxigênio. O óxido de cobre 1 é dado o calor de formação. Está aqui. Porém, o oxigênio eu já vi que é 0, que é uma substância simples no seu estado padrão. Somando os calores de formação do reagente, eu vou obter menos 40,4 quilocalorias por mol. Tranquilo até aí? Quando eu venho agora para o produto, o óxido de cobre 2, eu sei que por mol eu tenho 37,6. Só que eu já vi que a equação equilibrada me dá quanto de produto? 2 mols. Então, obrigatoriamente, eu vou pegar isso e multiplicar por 2. Está aqui. Total de energia do produto, menos 75,2 quilocalorias por mol. Terceiro e último passo. O cara quer que tu saiba aplicar a fórmula de variação de entalpia da reação dada. Uma coisa é a variação de entalpia de formação do cobre 1, variação de entalpia de formação do cobre 2 e entalpia padrão do oxigênio. Outra coisa é a variação da entalpia da reação dada. Então, essa reação de oxidação do cobre 1 em cobre 2 vai ser igual à entalpia do produto, ó, menos, botei entre parênteses, 75,2, menos, aqui, ó, entre parênteses novo, o valor de entalpia do reagente, menos 40,4. Então, eu tenho menos 75,2, e isso aqui, lembra que troca o sinal? Vira mais. Então, quer dizer, menos 75,2 mais 40,4, o que vai dar menos 34,8 cacau por mol. Resposta, letra A. Viram que é molinho, gente boa? Viram a exigência do enunciado? Um enunciado fácil, mas se você não souber a nomenclatura, e olha que ele deu fora da ordem. Ele deu justamente ao contrário da ordem aqui. Então, é uma das exigências saber nomenclatura. Segunda, é que ele não deu a entalpia padrão para o oxigênio. Você tem que saber a exigência dele. Ele quer que você saiba que esse carinha aqui vale 0. E terceiro, se a equação está equilibrada ou não. E o mais fácil é calcular o ΔH. Tranquilo? Daqui a pouco a gente está de volta. Grande abraço.